Meus queridos alunos, continuação aqui de bioquímica, classes bioquímicas. Vamos fazer as questões de saponificação, sabões e detergentes. Saponificação é a reação que produz sabão, saponificação. Ok? Então vamos lá. Questão número 1, o FT 2012. Ele fala o seguinte: uma grande coleção de informações científicas sobre o cabelo tem possibilitado avanços extraordinários relativos à higiene e cuidado com a aparência. Para isso, desenvolvem-se a cada dia uma grande variedade de produtos. Assinar as proposições a seguir. Então, vamos lá. Número 1. Os componentes mais importantes do shampoo são os surfactantes. Aí você pergunta, Sandrão, o que são surfactantes? Então vamos lá. Surfactantes são moléculas anfifílicas. O que são moléculas anfifílicas, Sandrão? São moléculas que possuem na sua estrutura uma parte polar e outra apolar. A polar, ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade por água. E a apolar é hidrofóbica. Hidrofóbica se lembra de fobia, ou seja, medo à água. É a parte que vai se ligar a óleos e gorduras, por exemplo. Certo? E também são chamados de agentes tensoativos. Então a gente já sabe o que são surfactantes. Bacana? Então são moléculas que têm uma parte que é polar, outra parte apolar, que a gente chama de anfifílica. A parte polar é chamada de hidrofílica, ou seja, gosta de água, e a apolar hidrofóbica, fobia, tem medo à água. Então, são surfactantes, substâncias responsáveis pela eliminação de óleos, que atua pela interação entre a gordura, o shampoo e a água mediante ligações intermoleculares. Isso mesmo, verdadeiro. Então, primeiro aqui é: essas substâncias permitem que o shampoo ele possa interagir com moléculas polares e moléculas apolares. 2. Para garantir o pH do shampoo por volta de 6, o valor do pH do cabelo, o ácido nítrico pode ser utilizado, o que indica que nesses produtos a concentração hidrogênio iônica da ordem de 10 elevado a menos 6. Meu fera, você vai lembrar de equilíbrios. Se o pH é igual a 6, a gente já viu isso. Quer dizer que a concentração dos íons H+, é 10 elevado a menos 6. Se aqui for 5, 10 elevado a menos 5. Se for 11, 10 elevado a menos 11. Desde que na frente da potência aqui tenha 1 vezes 10 elevado a menos 6. Se for 2, 3, já não é um pH igual a potência. Verdadeiro também. Próximo. Os shampoos destinados a uso infantil contêm surfactantes anfotéricos. Sandrão, o que é anfotérico? Anfotérico vem de anfóteros. São caras que podem reagir tanto com ácido ou com uma base. Se reagir com ácido, ele é porque ele está funcionando como uma base. Se reagir com a base, está funcionando como um ácido. Que estrutura a seguir? Que em meio ácido captura o íon H+, e em meio básico e em soluções básicas liberam um dos hidrogênios ligados ao nitrogênio, que torna menos irritante os óleos. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma estrutura positiva e outra negativa. Na verdade, isso aqui é um aminoácido. Então, um aminoácido, vou lembrar para vocês aqui, ó. Um aminoácido, ele tem um grupo amino ligado a uma cadeia principal que tem um ácido carboxílico. O grupo amino tem características básicas e
o grupo carboxílica tem características ácidas. Então, os surfactantes anfóteros tem, podem ter os shampoos, né, podem ter essa estrutura, e essa estrutura corresponde a uma estrutura que tem características ácidas e básicas. Verdadeiro também, tá? Até porque eu tenho o íon H+ aqui, eu tenho uma carga positiva no nitrogênio e tenho uma carga negativa aqui no oxigênio. Com isso faz com que você tenha ali ácidos e bases de Lewis, de Bronsted-Lowry, tá certo? E o quarto, então, se 3 são verdadeiras, né? Mesmo assim, a gente conseguia eliminar alguns aqui, ó. Eliminava essa e eliminava essa. Respondendo à quarta questão, ao utilizarmos shampoo, formamos um surfactante aniônico. Sandrão, o que é um surfactante aniônico? Então, olha só. Primeiro, vamos lá. Detergentes. Vou falar um pouquinho sobre detergentes, né? Os detergentes têm detergentes aniônicos, que ele tem essa seguinte estrutura aqui, ó. CH3, por exemplo, tá? Você não precisa saber isso de cabeça não, tá, galera? Sandrão sabe porque eu sempre, todo ano, estou falando isso aqui para os meus alunos, né? Então, Na+. Isso aqui, deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Aí aqui eu tenho o enxofre, oxigênio 3, Na. Aqui é a carga negativa e aqui é a carga positiva. Esse é um detergente aniônico. Tem o catiônico também. Por exemplo, esse aqui é um detergente catiônico. CH2, 15. Observe que são caras de cadeias longas, né? Cadeias grandes. Você tem o nitrogênio positivo. CH3. CH3. C2H5. Você abre um colchetezinho aqui. Você não botou aqui, mas você podia colocar também. E o bromo menos. Qual é a diferença desse primeiro aqui, desse detergente aniônico, para o detergente catiônico? A diferença é o seguinte, ó. Se você analisar aqui, a parte negativa está na cadeia carbônica. E aqui a parte positiva, né, está na cadeia carbônica, ou seja, a carga negativa, aqui a carga positiva pertence à cadeia carbônica e aqui a carga negativa está na cadeia carbônica. Essa é a diferença, tá? Então, os surfactantes aniônicos, e não enxaguarmos adequadamente para remover todo o produto utilizado na lavagem, parte desse ficará à deriva aos cabelos e a atribuição de cargas negativas que causarão repulsão entre eles, sendo indicado para diminuir essa repulsão o uso de condicionadores por apresentar um composto com cargas positivas, né? O que acontece? Tanto o detergente quanto o sabão, ele tem uma parte polar. Se você dividir, se você pegar aqui, ó, se você pegar o detergente e dividir aqui, você vai ver que ele tem uma parte apolar e tem uma parte polar, certo? A mesma coisa acontece com o sabão. Por isso que eles são bons para limpar sujeiras, né? Porque eles vão segurtar tanto moléculas polares quanto moléculas apolares. Então, na verdade, essa também está verdadeira, porque eu estou com surfactantes aniônicos, tá? Aqui o surfactante aniônico como detergente, né? Certo? E se você não remover ele adequadamente, ele vai ficar no cabelo até você usar um condicionador que tem cargas positivas. Beleza, as cargas positivas, vamos retirar as cargas negativas, porque os opostos se atraem. Letra E. Mas só com essas microaulazinhas, essas observações que eu faço nas questões de bioquímica, você tem condições de responder às questões da UFT e da Unitins, que caírem de bioquímica, ok?